orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, bastante importante, sobre isto aqui. O que cortar na orquídea, o que pode cortar, o que devemos cortar, o que não devemos cortar. Essa é uma dúvida de iniciantes e de pessoas que até já têm alguma experiência, né? A gente vê que tem muita gente que acaba cortando o que não deve, às vezes até comprometendo a planta. Tem gente que às vezes não corta algo que deveria cortar. Então hoje vamos falar sobre o que cortar. E por que essa dúvida no caso das orquídeas, né? Porque normalmente outras plantas que crescem rápido, que não têm reserva, você pode podar, tem árvore que você pode podar, uma primavera você pode podar, você vai lá poda, né? Pé de manjericão você vai lá e poda. E orquídea não é bem assim, né? Ela tem um crescimento lento, ela tem estruturas de reserva e realmente se você fizer a coisa errada, pode judiar da planta. Então hoje eu vou utilizar isto para mostrar para vocês algumas coisas sobre o que a gente corta e o que a gente não pode cortar. E também eu vou usar um isqueiro, porque quando a gente corta uma planta, o instrumento ele vai entrar em contato com a seiva e se tiver algum fungo, alguma bactéria, vírus, esse pode ser transmitido de uma planta a outra. Então o ideal é que você esterilize a ferramenta sempre de um corte para o outro, tá? Isso pode ser feito com fogo, a gente pode usar um mini maçarico, pode usar o isqueiro que eu vou usar, pode usar álcool, mergulhar lá no álcool, mergulhar no cloro, tá? Então, várias maneiras aí de esterilizar, mas vamos dar uma olhada no que a gente pode ou não cortar. Vou começar falando de uma planta muito conhecida que é o Phalaenopsis, né? Eu vou começar agora falando do assunto flor e por isso vou pegar o Phalaenopsis aqui que ele é bem conhecido. Então, flor, tá aqui nosso Phalaenopsis com flor. E aí a gente vê o seguinte, as pessoas perguntam, mas pode cortar, pode não cortar? O Phalaenopsis tem uma seguinte característica. Quando termina a floração, então a gente vê aqui, ó, a gente tem a ponta da haste de flor florida. Depois que ele começa a murchar a flor, se você corta abaixo, né, de onde tinha a flor e deixa o caule verde, ele pode rebrotar e surgir mais flores, tá? Então, essa é uma característica interessante. Então tem gente que pega e corta aqui, um pouquinho mais para baixo, que ele rebrota, tá? Depois eu ouvi falar de um tempo, quando eu aprendi isso, que isso podia estressar a planta. Não acho que estressa a planta, mas tem um detalhe, para gente que é comerciante, isso não vale a pena, porque quando a gente tem uma haste que sai novinha daqui, grande, ela sai bonita, ramificada, e comercialmente isso é bonito. Na hora que a gente corta e sai uma haste pequenininha, com umas florzinhas aqui, ou às vezes sai uma florzinha lá na ponta, comercialmente isso não é interessante. Então, comerciantes e quem deseja uma haste nova, bonita, vai lá, ó, e tchuf, corta aqui embaixo. Inclusive eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha ali, ó. Esse Phalaenopsis já deu flor e foi cortada a haste aqui, ó, no toco. Assim saiu outra inteirinha. Joia? Então vamos lá para o próximo corte. Bom, e a haste seca da flor, né? Eu tenho um cataceto aqui, a gente tem a haste seca, ó. Secou, tá quebradiça, ó, né? Pessoal, pode cortar sem problema algum, é uma estrutura que está morta, tá seca, tá? Tem gente que tem medo de cortar até isso, então você vai lá, corta lá embaixo, fica mais bonita, fica mais apresentável, senão ela vai colecionando haste seca e acho que não vale a pena, né? Tem orquídeas que às vezes eu deixo a haste seca porque eu quero comparar o tamanho da floração de um ano para o outro. Mas é só isso, né? Aqui tem outro, ó, tá vendo? Haste seca, olha lá. Isso aqui se corta, tá bom? Sem nenhum problema. Vamos para a próxima. Bom,
de flor. É isso, tá? A gente corta a haste floral, na verdade a gente está falando de flor, mas haste floral, depois que tiver seca, tá bom? Está seca, corta, não tem problema. Tem gente que acha que isso pode acontecer com outras orquídeas. Claro, tem orquídea que está sempre florida. Se você pegar um psicopsis, tá? Cai a flor e a haste vai dar outra flor. Então você só tem que tomar cuidado com uma ou outra orquídea que pode florescer direto, né? Mas quando a haste está amarelando, pode cortar sem nenhum problema. Agora vamos para a folha, tá? A folha, sim, realmente também gera bastante dúvidas. Vamos lá. Então, por que poderíamos cortar folha, né? Então, a folha a gente pode cortar principalmente em duas situações. Ela está seca, por exemplo, aqui, ó, esse cataceto. Esse cataceto aqui, a gente está agora no outono, então ele perde as folhas naturalmente. A planta para de mandar seiva, acontece um processo chamado abscisão. Ela para de mandar seiva e a folha fica doente. Tá? Porque sem seiva nada, ela morre. Então aparece fungo, aparece algumas coisas, mas é natural da falta de seiva, tá? Então essa folha você pode cortar sem nenhum problema, ou pode esperar ela secar. Você vai lá, ó, corta, com um negócio mais afiado que o meu, de preferência. Vamos lá. Ah, não vai dar. Segurando o celular é difícil, hein? Pronto, cortei. Então, olha lá, é uma folha que tá velha, tá? Ele ia perder naturalmente, às vezes está feia, a pessoa fica olhando isso aqui e fala, ah, meu Deus do céu, essa folha é feia. Então você já arranca a folha, joga fora, tá? Agora, esteriliza a ferramenta, vou passar o isqueiro aqui e vamos passar para a próxima folha. Eu vou mostrar outros catacetos que tá na época e depois outros tipos de orquídea. Ó, dê uma olhada nesse cataceto aqui, ó. A época de perder folha, ele passa o inverno sem folha, né? Então isso aqui é natural, não precisa se preocupar, ah, eu não quero cortar, então não precisa se preocupar não, vai cair, tá? Ela vai cair sozinha, tá? Ela destaca, isso aqui ainda não vai destacar, mas ela cai naturalmente, não precisa se preocupar, você pode cortar ou não. Outra orquídea que perde naturalmente as folhas é o dendróbio, tá? Os dendróbios, muitos deles, agora chegando perto do inverno, começa a perder as folhas. Só que ele tem uma folha pequenininha, ela se destaca, vai caindo sozinha. E, ó, pensei que ia cair sozinha, mas não caiu. Mas ele começa a perder as folhas e fica com o caule... Aqui, ó, ele caiu. Fica com o caule totalmente sem folhas, tá? Isso é normal, tá? Só que eu vou voltar a falar desta planta aqui na hora que eu for falar de caule, tá? Porque tem gente que gosta, adora vir cortar caule aqui de dendróbio, já vou falar dele. Mas as folhas caem naturalmente, não precisa nem cortar nesse caso. Agora vamos falar de catleia. A catleia é um pouco diferente dessas plantas, porque a catleia tem uma folha grossa. Essas folhas muito grossas significam que a planta usa ela como órgão de reserva, tá? Então tem reserva de nutriente aqui. A gente não pode sair cortando a folha só porque a gente quer cortar a folha. Quando a gente corta a folha de catleia, principalmente se a gente detectar que ela está doente, tá? Então aqui a gente tem algumas folhas saudáveis, aqui uma com a ponta amarelando, porque as folhas mais antigas amarelam, as folhas mais antigas também caem nas catleias, mas geralmente com alguns anos, tá? Então eu vou procurar alguma aqui com alguma mancha suspeita e vou mostrar para vocês, tá? Tem queimadura de sol, vocês conhecem queimadura de sol? Isso aqui é queimadura de sol, ó. Geralmente a queimadura de sol fica numa curva, onde o sol pega tangente com a folha, né? Mas vamos procurar uma folha aí que tá com alguma coisa esquisita e a gente vai fazer o procedimento de corte. Eu tenho aqui algumas catleias, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Uma manchinha, tá vendo essa manchinha amarela pequenininha aqui? Parece nada, tá? Mas alguma coisa aconteceu aí. Quando aparece uma manchinha, o que a gente faz é acompanhar, tá? Tira uma foto, veja a evolução. Se isso aqui começar a se desenvolver, é um dos motivos de você cortar parte da folha ou a folha inteira fora, tá? Tô olhando aqui e não tô achando ainda nada suspeito, mas vamos continuar que sempre tem.
Então vamos lá. O que eu achei aqui? Eu achei uma planta na bancada, aparentemente saudável, ó, folha bonita, tudo. Ela tem um pseudobulbo aqui que ficou marrom, até aí a gente não lembra o que aconteceu, mas apareceu essa folha nova aqui, ó, toda manchada, tá? Muito manchada, pessoal, ela tinha que estar lisa, tá? Então isso aqui já suspeita que essa folha está doente. Tá? Agora, infelizmente, esse aqui é o pior caso na minha concepção de corte, né? É o broto doente. Pô, quando vem o broto a gente fica tão contente, fala, poxa, tá brotando, será que vai vir com espata? Que essa aqui é uma muda de Cattleya, ainda não floresceu, tá? Ela tava ali na bancada de mudas jovens e de repente ela vem doente, né? Nesse caso, olha, eu vou mostrar para vocês uma coisa. A gente vê aqui, ó, tá, o dorso da folha com umas manchinhas, mas nada. Essa aqui tá toda, cadê? Essa aqui, ó, o broto. Ele tá todo mesclado. Agora o foco não ajudar, né? Pera aí, vamos deitar ela aqui. Ó, tá, a gente vê que ele não tá homogêneo. Essa folha tá completamente doente, pessoal. Infelizmente, mas isso aqui é o que mais me dói no coração, tá? A gente tem que tirar o broto inteiro fora, tá? E às vezes eu lembro quando, em algumas ocasiões, eu ficava com dó. Ah, vou separar a planta, vou tratar. Puta, desenvolvia, o negócio ficava doente e eu acabava perdendo a planta. Então, nesse caso, não é nem corte de folha. Eu vou cortar tudo ali, ó, desde lá de baixo, tá? O broto inteiro. E aí você pode passar uma canela, pode passar algum produto aí para desinfetar ali. Não esquecer de desinfetar isso aqui, senão a próxima que cortar, passa para ela, tá? Então, infelizmente, o broto, isso dói no coração, dói no meu também, tá? Mas isso aqui tá doente, pessoal, tá doente, muito doente. Bom, cortou, eu vou lá agora separar ela, terminando a filmagem, eu vou desinfetar aqui, tá? Mas essa Cattleya, ela tem o seguinte, todas as Cattleyas têm dois brotos, tá? Tem um broto aqui do outro lado. Então ela vai brotar. Agora, e se vier doente, né? Essa planta aqui já tem que ficar em observação. Eu vou tratar ela, passar fungicida, mas ela está em observação porque o broto veio doente. Então, separa ela ali e daqui a pouco eu vou tratar dela. Eu deixei o celular na bancada para mostrar para vocês, né? Então a gente vem aqui, ó, passa o fogo. Eu não posso passar muito perto do celular, porque eu tenho medo de queimar o celular aqui, ó. Passa o fogo. E aí a gente esterilizou. Vamos lá. Achei aqui uma plantinha e também, deixa eu pegar aqui a tesoura, ó. Ela tem algumas folhas saudáveis, essa folha é saudável, folha saudável, folha saudável, mas esta folha aqui, ó, isso aqui não tá saudável não, né? Nem essa. Então essas folhas a gente vai cortar fora. Agora é importante, onde a gente corta? A gente vai cortar a folha, tá? Então a gente vai cortar aqui, ó, nesse pescocinho que eu tô passando a unha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo filmar. Aqui, ó. Vamos lá, porque se eu olho para ela, o filme. Pronto. Pronto nada. Ô, mas que tesourinho que eu escolhi para filmar, hein? Cortou, mas não saiu. Pera aí. Então, cortei aquelas folhas que estavam suspeitas. Você fala, ah, mas sobrou uma aqui, né? Essa aqui eu vou acompanhar. Tá? Ela pegou só a ponta, vou dar uma olhada, não parece que é o mesmo problema que estava nas outras folhas. Então, apareceu folha com problema, corta, sem dó. O problema é você ter certeza de que ela está com problema. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um dendróbio especioso, e ele está com essas manchinhas aqui, mas elas não desenvolvem, tá? E tá assim já faz mais de um ano, então eu sei que não é nada. E a gente trata também, tá? Mas não é nada. Aqui, por exemplo, a gente tem
folhas amarelas, mas ele está perdendo, é natural. Aqui, ó, Cirtopodium, perdendo as folhas, natural, sem problema. Cuidado para não confundir esse tipo de coisa aqui, ó, tá, com doença. Isso aqui é uma Cattleya metistoglossa e a folha é naturalmente pigmentada, tá? Isso é pigmento, tá bom? Não é doença não. Então não cortar fora. Diferente disto aqui, olha. Tá? Isso aqui tá bem diferente do pigmento, né? Mas eu estou acompanhando ele realmente parou de se desenvolver. Eu tenho foto dessa folha e por isso eu deixei ela aí. Se começar a crescer, aí sim é um problema. Achei essa Cattleya e ela tem alguma coisa interessante. Tem a folha aqui, uma doença, né? Tava bem escondidinha e essa folha foi cortada, ou seja, apareceu uma manchinha suspeita aqui na folha. Eu cortei, esterilizei tudo e puf, apareceu um troço ali embaixo. Então, uma folha dessa aí precisa ser eliminada. Agora, eu não sei se é só a folha, né? No caso de Cattleya, a gente tenta não eliminar caule. Pessoal, o pseudobulbo aqui é caule, não é folha, tá? Essa folha aqui tá bem feinha. Ela já tá até destacando naturalmente aqui, eu vou tirar ela. Engraçado que ela saiu com facilidade, né? E a gente elimina. Pessoal, essas folhas doentes, joga no lixo, enterra, põe fogo, mas não deixa num canto no orquidário não, tá? Se for fungo, ele pode continuar lançando esporo e contaminando outras plantas, tá? Então, vou deixar essa aqui também, observação, junto com a outra. Vai ser tratada também. Percebam que no caso de folha, quando que a gente corta? Quando tem fungo, quando tem vírus. Aí você fala, mas como que eu sei se é fungo ou vírus? Quando está manchada, tá? Não é no caso de inseto. Quando é ácaro a gente trata, quando é cochonilha a gente trata. Mas se tem manchas, manchas que crescem, manchas que se desenvolvem, corta a folha fora. Isso pode crescer, contaminar muitas orquídeas. Eu conheço diversas histórias de pessoas que observaram, viram a mancha crescendo, ficou com medo do que faria e depois pegou em metade do orquidário ou no orquidário inteiro, tá? Pode se perder muita planta, às vezes por dó de uma folha só. Vamos agora falar de caule. Então, para caule, vamos voltar aqui no dendróbio. O dendróbio, muitos perdem as folhas. No caso desse e de mais alguns, eles florescem na primavera. E muitas vezes sem folha nenhuma, tá? E tem gente que quando ele perde as folhas, corta, porque acha que tá seco. Isso aqui tá seco, né? Morreu. E não é o caso, que nem aqui, ó. Vamos dar uma olhada neste. Esse aqui é um Dendrobium ionosmo albo. Ó, tá morto isso aqui? Não tá não. Não tá, não tá. Certo? Aí tem reserva. Então, normalmente a gente corta isso aqui depois de uns 2, 3 anos. Tá? A gente não corta logo de imediato porque este carinha aqui, ó, crescendo, esse carinha bonito, ele cresce na base daquele que está seco. Então este aqui está alimentando aquele, tá? Então é bom não cortar só porque aparentemente está seco. Tinha uma pessoa que tinha um Aphyllum. Deixa eu te mostrar o Aphyllum aqui, peraí. Este aqui é o Dendróbio Aphyllum. Ele perde totalmente as folhas, tá? Já está começando a cair, está começando a amarelar e fica com os ramos, só que os ramos dele são bem fininhos. Então dá uma impressão de que está tudo meio morto, seco. Então o que acontecia? Tinha um cliente aí que tinha essa planta, caía as folhas e quando ele estava se preparando para florescer, para ficar lindo, ele vinha e cortava tudo, tudo. E reclamava que a planta não floria, né? Por que será? Então, cortar à toa não vale a pena. Você vê que aquele pseudobulbo já está meio velhinho, não há problemas. Aqui um exemplo. Vamos pegar este vasinho aqui, ó, esse dendróbio, mostrar aqui para vocês. A gente tem esse que está com folha, é o que vai dar flor esse ano. Este outro aqui, ó, na minha mão, que não floresceu, então ele provavelmente, mesmo sem folha assim, ó, meio feinho, ele vai florescer.
E tem mais um velhinho aqui, ó. Esse velhinho, se tiver meio chateado com ele, pode cortar ele, tá? Ele já tem 2 anos, tá? Não tem problema. Mas eu faço isso só depois que tudo tiver florido. Então a gente olha aqui, tá? Na bancadeira de dendróbio, os dendróbios já estão perdendo as folhas, já tem, você fala, pô, isso aqui não tem nada, ó. Tem sim, ele pode vir a florescer, tá bom? Então na hora que dá flor é que eu decido se eu corto esses mais velhinhos, esses pequenininhos aqui, ó. Esses pequenininhos aqui realmente não conta mais, ele que deu origem à planta toda já tá velhinho, tá? Mas na dúvida, deixa ele aí, não tem problema. E caule de Cattleya, hein? As folhas a gente viu, se tiverem manchadas, com manchas que se desenvolvem, a gente deve cortar. Corta, esteriliza, né? E fica de olho na planta. Mas e caule? O caule, normalmente caules antigos de Cattleyas tem manchas, umas pintinhas pretas, tudo. Você tem que ficar de olho se aquilo se desenvolve. Se parecer manchas grandes, pretas, crescendo, tá? Mesmo que for devagar, aí você vai cortar ali embaixo, tá? Isso tem uma coisa interessante, se for fungo, o fungo normalmente, vamos dizer que ele é uma estrutura, vamos lembrar como se fosse em fios, né? Chamam-se hifas. Ele cresce dentro do tecido, onde a gente vê que está preto, mas olha, ele já está longe dali, tá? Então a gente tem que cortar alguma parte distante. Eu vou ver, eu estou procurando aqui, não estou achando nada, mas eu vou procurar alguma Cattleya que a gente possa ver alguma coisa aí. Vamos lá. E olha que eu achei, hein? Então temos uma Cattleya aqui, aparentemente saudável, tudo bonita, tá? Mas este pseudobulbo tá com uma manchinha suspeita, olha, tá? Uma manchinha preta. Provavelmente, pelo jeito que está essa mancha, essa planta foi batida e aí deu uma lesão, ficou necrosado, tá? Então eu vou ficar agora de olho nela, mas não me parece que está doente não, tá? Caso isso aqui começar a crescer, tá? Porque muitas vezes é pela lesão, é pelo machucado que entra a doença. Então a gente fica de olho, opa, cresceu um pouquinho, ó, corta aqui embaixo. Tem gente que faz o seguinte, o negócio está aqui preto, tem uma mancha amarela, ele dá um espaço de 1, 2 centímetros e corta aqui. Não faz isso. Pode vir aqui, ó, no pescoço dela, tá? Isso aqui é uma estrutura que a gente realmente evita tirar das Cattleyas. Tem muita reserva aqui, então a gente evita tirar. Já vi de cliente que a gente fala assim, olha, corta as folhas se estiver feia, se estiver doente, ele vem, corta tudo aqui, ó, acabou a planta, tá? Se ela recuperar, é uma recuperação muito lenta, tá? Muito lenta, são anos aí pela frente. Então evita cortar pseudobulbo, a não ser que ele esteja realmente comprometido, tá? Com alguma doença. Bom pessoal, achei aqui o exemplo que eu queria dar, tá? Esse aqui é um bulbophyllum, planta aqui, olha, tá com uma folha bonita, né? Essa aqui é a frente dela, mas ela tem uma folha aqui com doença. Isso aqui é doença, tá? Tem que eliminar. Mas no caso o pseudobulbo também está doente, tá? Então isso aqui, ó, é a única parte doente da planta. A planta está bonitinha, mas essa está doente. Mas aí tem um agravante, aquele lá que espeta no nosso coração. Tá saindo um broto lindo. Aonde? No pseudobulbo doente. Olha aqui, ó. Tá bonito e ele vem dele. E aí? Aí você fala, poxa vida, eu tenho que cortar isto e vou perder isto. E aí vem a dúvida cruel, tá? Então, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer. Eu também não vou ter coragem de cortar isso aqui não, né? Eu vou tirar a folha, tá? Vou tirar a folha fora. Vou isolar essa planta para tratar dela e ficar de olho nesse broto. Se o broto me aparecer uma manchinha, isto aqui sai fora, porque ele sai fora junto, tá? Realmente, porque aqui a gente tenta tratar a planta. Não deu? Corta fora. Ah, vamos supor que eu tirei o
pseudobulbo e o broto fora, e aparecer uma mancha aqui, uma mancha aqui, uma mancha aqui. Pessoal, na hora que começa mancha, 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 infelizmente você tem que isolar a planta, e se não conseguir tratar, tem que jogar a planta fora. Porque na hora que a gente tem muita dó de uma planta, ela pode comprometer as outras, tá? Então, o que você pode fazer, vou deixar ela longe, vou tentar tratar, mas não deixa junto com as outras não, tá? Esse amarelo aqui é de folha velha, a gente vê que esse bulbúfilo ele perde as folhas, mas essa folha aqui vou cortar já. E aí a planta eu tenho que retirar ela daqui. Eu tenho um cantinho aí em que a gente coloca as plantas de observação, tá? As plantas em observação, ó. E tem outra coisa importante. Quando a gente pega uma planta assim doente, ó, muitos fungos, os esporos estão aqui. E aí você está manipulando a folha, daqui a pouco você pega em outra orquídea, tá? Tenta não fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Mexer, manipular a folha. Corta a folha, joga fora, lava a mão, próxima planta, certo? E essa aqui, vem comigo, que a gente vai levar ela para um cantinho aí. Pessoal, e nesse caso desse pseudobulbo, eu vou falar para vocês, era para mim dar o exemplo e falar assim, não, tem que cortar sem dó, isso aí tá doente, pá. Corta, bota, esteriliza, né? Eu não consegui, imagina vocês. Então é o seguinte, tenha bom senso, fotografa a planta, vê se aquela mancha continua, tá? Mas você viu que eu protelei um pouquinho, vou separar a planta, vou tratar. Eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês onde eu jogo as plantas fora aqui, porque quando a planta realmente está comprometida, tá? A gente tem uma produção razoável aqui, a gente tem que jogar a planta fora. Não tem cliente que a gente dá a planta ainda tem chance assim, a gente fala para o cliente. Tem um ou outro cliente aí que pega a planta doente, porque tem espaço separado, né? Agora, quando a planta não tem jeito mesmo, a gente joga fora, tá? E é chato, mas você acaba salvando as outras, tá? Então a gente falou de flor, falamos de folha, falamos de caule e raiz. Corta-se raiz, vamos dar uma olhada? Olha a raiz dessa catleia, tá? Pessoal, raiz também é estrutura de reserva no caso das orquídeas. Evita-se cortar, tá? Evita-se. Então, no caso, vamos supor que você tivesse que replantar isso aí. Então, você vai passar por quê? Para um vaso maior? Pega um vaso maior, planta com o vaso e tudo lá dentro, tá? Você não vai tirar a raiz daí. Isso judia muito da planta. Existem algumas orquídeas, espécies de orquídeas, que ao mexer na raiz você está comprometendo a planta. Algumas toleram algumas podas de raiz, tá? E dependendo da época também, né? Mas algumas não toleram. Então, tome bastante cuidado. Já vi muita gente cortar a raiz de Vanda. Pessoal, não faz isso, né? Olha lá, a raiz da Vanda é importante, ela tem reserva, tá? Ah, mas se a raiz estiver seca? Se você tiver certeza que a raiz é uma raiz seca, porque eu vejo muito cliente às vezes cortando raiz que acha que está seca, mas não está, né? Então a raiz das orquídeas é uma raiz diferente, né? Então vou mostrar aqui para vocês essa Vanda aqui, ó. Essa Vanda, essa raiz mais desenvolvida aqui não está seca, essa aqui também não está, e essa aqui está, tá? Ela se desfaz muito facilmente, ó. Uma raiz seca é uma raiz morta, ela está decomposta. Então, você pega aqui, ó, isso é uma raiz seca, tá? Que você com facilidade pega ela e ela, opa, essa aqui não tá, tá vendo? Pensei que tava, essa aqui tá. Ó, você pega a raiz na mão e ela se desfaz, ó, é um galho seco. Isso é uma raiz morta, isso você pode cortar. Do contrário, deixe, tá? Olha que bacana essa raiz dessa Vanda aqui. Super desenvolvida. Tá? Deve ter ali no meio uma outra raizinha seca, morta, mas a gente não vai mexer.
Então, pessoal, a gente viu o que cortar no caso de flor, folha, caule, raiz, tá? E a gente vê que realmente as orquídeas são diferentes das outras plantas. A gente evita cortar partes das orquídeas porque, além do crescimento lento, você pode comprometer a planta porque está tirando uma estrutura de reserva, tá? Então, resumindo, a gente tira o que está, aquilo que você tem certeza está morto, né? Não é aquilo que eu acho que isso aqui tá. Não, a coisa está morta, está seca, se desfaz, tira. E o que está doente? E o que está doente, para você ter certeza se aquilo é doença ou não, acompanhe, tira uma foto e vai vendo. Está desenvolvendo, corta fora, tá? Corta fora a folha. Ah, passou para o caule, corta fora o caule. Tenta tratar, tá? Tenta tratar. O tratamento de doenças em orquídeas é difícil. Ah, eu comprei um fungicida, é uma porcaria, ele não funcionou. Se fosse fácil, tava muito bom para mim também, tá? Tratar doença em planta é um desafio para todo mundo, para produtor, para colecionador, para quem está iniciando. Não é nada fácil, tá? Existe tratamento e geralmente tirar a parte da planta é o mais fácil. Por isso que planta as suas orquídeas a gente tem que ficar observando sempre, tá? Você não pode ir uma vez por semana lá, dar uma olhadinha, não. Vai observando, porque quanto mais no início você descobrir, melhor, tá bom? Espero que tenham curtido. Pessoal, comenta aí se você também tem dó de cortar, ou se você tiver alguma dúvida do que cortar ou não, manda foto pra gente, tá? Manda aí no WhatsApp e a gente te fala se pode cortar ou não. Bom, um abraço, até o próximo vídeo. Clica aí no joinha, no like e até!